Bom dia, Manaus. Bom dia, Amazonas. Inicia, a partir de hoje, aqui na Band Amazonas, esse programa que foi feito pensando em você. Hoje é a primeira edição do programa Panorama Jurídico, que irá ao ar todos os sábados, às 9h30 da manhã. É um programa voltado para a sociedade em geral. Trataremos aqui de assuntos jurídicos de forma ampla, em linguagem simples, de maneira que todos compreendam. Daremos muito destaque aos direitos dos trabalhadores, defesa do consumidor, família, dentre outros. Você, telespectador, vai poder interagir com o programa, quer seja pelo WhatsApp, telefone, e-mail ou Facebook, mandando suas perguntas, pedindo orientações e tirando dúvidas. O programa Panorama Jurídico também vai às ruas ouvir as pessoas, onde elas vão poder fazer perguntas, que serão respondidas aqui, nesse programa. Também teremos uma entrevista com um especialista para esclarecer questões de interesse de todos. O WhatsApp é esse que está no seu vídeo. Tire suas dúvidas, participe. Já temos a participação das pessoas fazendo perguntas nas ruas. Eu gostaria que a produção mandasse a primeira pergunta. Gostaria de saber um pouco sobre mais a nova lei da pensão alimentícia. Bom, Gláucia, na verdade, houve uma mudança significativa com a nova legislação, que é o novo CPC, que é o novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor ontem, dia 18 de março. É que a prisão do devedor dos alimentos será cumprida em regime fechado, devendo o preso ficar separado dos presos comuns. Então, o cumprimento da pena de prisão não exime o executado, o devedor dos alimentos, do pagamento das prestações vencidas e vincendas. Além disso, foi inserido no novo Código o que já estava na súmula 309 do Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ, no sentido de somente ser possível a prisão cível em relação às últimas 3 parcelas devidas. Portanto, em relação à prisão cível do devedor, nada mudou no novo CPC. Apesar disso, com a nova regra, há inovações no tocante ao objetivo de se buscar maior efetividade no cumprimento da obrigação alimentar. E o novo Código de Processo Civil se preocupou em responsabilizar o Estado de garantir de modo mais célere, rápido possível, tanto a busca dos alimentos como o seu adimplemento, quer dizer, para que as pessoas paguem com mais facilidade. Assim, se um devedor de alimentos passa a receber salário, poderá haver, além do desconto em folha das parcelas mensais, um desconto adicional em relação às parcelas devidas. Em síntese, só para finalizar, o novo Código de Processo Civil prevê o seguinte em relação ao inadimplemento do débito alimentar: o protesto da decisão judicial, a prisão civil do devedor em regime fechado, a possibilidade de desconto de até 50% dos vencimentos líquidos, no caso de execução de assalariado ou aposentado. Então, houve uma grande modificação, uma grande alteração, e isso daí vai facilitar muito para as pessoas que dependem de uma pensão para sua manutenção. Bom, vamos às perguntas agora das redes sociais. Já temos alguém fazendo uma pergunta. Gostaria que a produção colocasse aí, por favor. Um trabalhador que saiu da empresa doente porque fazia esforço físico não consegue mais emprego porque no exame admissional acusa a doença. O que deve fazer? Bom, essa é uma questão que é um pouco complexa. Não sei se eu vou conseguir sintetizar aqui, mas eu vou fazer o possível para tentar explicar da melhor forma. Então, a prevenção contra acidentes de trabalho e doenças ocupacionais
continua sendo a melhor forma de evitar pagamento de indenizações determinadas por sentenças judiciais ou procedimentos administrativos junto à Previdência Social. Então, a prevenção consiste em realizar para os empregados programas de orientações e treinamento, fornecimento de equipamentos de proteção individual, conhecidos como EPIs. Essas medidas são menos onerosas comparadas às indenizações decorrentes de acidente de trabalho. Hoje, atingir um meio ambiente de trabalho adequado se tornou um assunto relevante quando se fala em local de trabalho e doenças ocupacionais. O desrespeito a essas normas só provoca prejuízos à sociedade, porque ao final das contas, ela é quem paga pelos problemas dos acidentes de trabalho. E no meio ambiente laboral, que o empregado desenvolve todas as suas atividades, onde ele produz para garantir seu sustento. Portanto, um local de trabalho sadio, que atenda às exigências legais e adequado, se faz necessário para que a pessoa tenha saúde física e mental. Caso contrário, isso poderá afetar, inclusive, sua família. Desta forma, para alcançar um equilíbrio na qualidade de vida das pessoas, se faz necessário, inicialmente, atingir um equilíbrio no meio ambiente de trabalho do indivíduo. São muitas pessoas que saem dos seus empregos sequelados com uma doença ocupacional que é considerada acidente de trabalho e ficam prejudicadas para conseguir novo emprego. Então, o acidente de trabalho ou doença ocupacional gera direitos ao trabalhador, como pagamento de auxílio, indenizações, pensões ou estabilidade no emprego. Em alguns casos, para que haja definição se a lesão ou doença ocupacional foi gerada no trabalho, é necessária a realização de perícia, para que uma perícia médica, para que o perito diga se aquele local foi quem causou aquela doença ocupacional no trabalhador. Então, o perito médico ele pode reconhecer ou não o nexo causal, isto é, a relação entre o trabalho e o fato lesivo. Ora, se você faz esforço repetitivo durante muito tempo, sem as condições de segurança e medicina do trabalho, certamente que vai adoecer, não é verdade? As empresas devem realizar a comunicação de acidente de trabalho, conhecida pela sigla CAT, junto ao INSS, a fim de registrar o acidente de trabalho ou doença ocupacional. Lamentavelmente, as empresas dificilmente emitem a CAT nos casos de doença ocupacional. A doença ocupacional é equiparada ao acidente de trabalho, gerando os mesmos direitos e benefícios. É importante destacar que, com a difusão da informática, houve uma grande contribuição para o surgimento dessas doenças ocupacionais. Bom, meus nobres amigos, eu vou ficando por aqui. Espero ter contribuído de alguma forma para a pergunta do nosso internauta. E vamos agora para um pequeno intervalo. Muito obrigado. Venha se preparar conosco no curso AD. A aprovação é garantida e o futuro é caprichoso. Experiência e qualidade comprovada. Preparatório OAB e para concursos públicos. O endereço é Rua Belo Horizonte, o número é 777. O telefone é 41010059. Os melhores professores de Manaus, com eles você
que aprende mesmo. Nessa equipe só tem fera e merecem o respeito da galera. A ordem é formar pra ser feliz. Estamos de volta com o programa Panorama Jurídico. Você pode participar, mandar um WhatsApp, e esse programa ele é bem interativo. E hoje nós estamos aqui com uma presença ilustre de um juiz federal do trabalho, Dr. Aldemiro Dantas Júnior. Ele vai comentar sobre um tema muito importante, que ontem, no dia 18, entrou em vigor o novo Código de Processo Civil. Então, vão ser abordados aqui temas, como ele é utilizado subsidiariamente na Justiça do Trabalho, se vai melhorar ou não o andamento dos processos. E eu gostaria de saber do doutor Aldemiro, que o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, ele declarou que, na opinião dele, vai agilizar muito o andamento dos processos. O senhor concorda com ele? Olha, inicialmente, meu bom dia. Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui nesse programa. Com certeza será um sucesso, mas não concordo não, né? Assim, acho eu que o ministro Luiz Fux, lá no Supremo, ele perdeu a visão de como funciona aqui a base, né? Eu vi essa entrevista dele, ele disse que o processo vai se tornar 70% mais rápido. É a visão dele. Na minha, que eu mexo diretamente com o processo de execução, o processo de conhecimento no dia a dia, eu acho que o processo vai durar umas 4 vezes mais do que demora hoje. Na minha opinião, o processo vai se tornar muito mais lento do que é hoje. Eu não sei de onde o ministro tirou essa ideia e esse percentual, né, que ele afirmou, 70% mais rápido. Eu acho que ele está completamente equivocado. Então, o senhor concorda em parte, mas quem não está na prática aqui não sabe qual é a realidade que se passa, né? É exatamente isso aí, porque assim, são tantos incidentes novos, são tantas inovações que a gente percebe claramente, que eu imagino no dia a dia, que vão travar o processo, que eu não consigo ver como ele vai andar mais rápido. São vários exemplos, ao longo da nossa conversa, eu posso até mencionar alguns, mas são vários exemplos em que você não vai conseguir dar andamento ao processo. Agora, eu falo de um modo geral, né? Para a aplicação do processo de trabalho, claro, tem algumas regrinhas, alguns filtros, que é uma matéria, é uma nova discussão a ser travada depois que entrar em vigor o CPC. Sim. Agora, doutor, as pessoas falam, no geral, que a justiça é morosa, mas eu entendo que essa morosidade antes se dava por conta do CPC, que era muito arcaico, né? Agora, com essa modernidade, com essas alterações, eu creio que vai dinamizar mais a justiça. O senhor concorda com isso, não? Olha, no discurso, essa era a intenção, mas eu, sinceramente, assim, em parte sim, porque assim, o que acontece? Nos processos repetitivos, né, o que vai acontecer? Aquelas causas se repetem com muita frequência, por exemplo, causas de consumidores contra bancos, que são causas que se repetem o tempo todo, sim. Causas contra empresa de telefonia, pela má qualidade de serviço, que assim, aqui em Manaus, então, com essa nossa qualidade não muito boa, a gente sabe bem o que é isso. O que acontece? Essas causas repetitivas, os recursos repetitivos, nesse aspecto sim, vai agilizar, eu não tenho dúvida. Por quê? O que acontece? Quando o Tribunal Superior definiu uma linha, disse, olha, essa é a referência, acabou-se, os tribunais inferiores têm que seguir, né? Então, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal examina um tema à luz da Constituição. Não é uma discussão, todos os tribunais vão ter que seguir. E nesse aspecto é mais rápido. Por quê? Porque qualquer novo recurso que trate desse tema, o relator, numa canetada, disse, não, isso aqui o Supremo já decidiu, nem vou deixar ir adiante. Perfeito. Nesse aspecto, sim, é mais rápido. Agora, sim. O meu receio é processos individuais. Né? Nos processos individuais, para mim, vai tornar mais lento. E o problema, doutor Eliezer, é que eu vejo assim, a nossa cultura jurídica, é visível isso aí, nós temos uma cultura de litigância individual. Não é legal, a solução do judiciário passa por ações coletivas, que você, de uma só vez, resolva centenas de casos, milhares de casos, mas lamentavelmente ainda não é essa a nossa cultura, nós queremos brigar sozinhos. Nós temos uma causa idêntica, mas eu não vou entrar numa ação junto com você, eu tenho a minha ação, você tem a sua. A nossa cultura, pelo menos até agora, é essa. Enquanto essa cultura não for mudada, eu tenho a minha ressalva, acho que é o CPC. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, que eu sou como juiz do trabalho, talvez tenha uma visão boa sobre isso aí. Para o trabalhador,
que ele é o mais interessado ali na Justiça do Trabalho, muitas vezes ele sofre e não recebeu nada ainda. Então, o senhor vê uma possibilidade de melhorar a finalização de um processo de execução, quando for para cobrar, para a empresa pagar? Esse novo CPC vai trazer alguma novidade que vai dar mais velocidade nessa parte final? Esse é o problema. São muitas as novidades e sim, claro, a gente pode aproveitar alguma coisa, mas sem sombra de dúvida, né? Mas o que acontece? O problema que eu falei há pouco que vai surgir é como é que se aplica, o que do CPC pode ser aplicado no processo de trabalho. O que acontece? A aplicação do CPC, como você comentou há pouco, ela é subsidiária, né? Para que eu possa aplicar o CPC no processo de trabalho, eu preciso, primeiro, que a CLT seja omissa, ela não trate do tema. E segundo e mais importante, que a regra do CPC, ela seja compatível com a regra do processo de trabalho. E o que é compatível, aí é meio complicado, né? Compatível, assim, às vezes, quando a CLT trata tema, é tranquilo, o CPC não se aplica. Mas quando não trata, aí surge uma outra discussão, né? Essa regra do CPC, ela é compatível com os princípios do processo de trabalho? Se houver compatibilidade, aplica. E nesse sentido, é claro que a ideia do juiz do trabalho é buscar do CPC aquilo que agilize. Nesse sentido, sim, sem sombra de dúvida, vai haver coisa que torna mais ágil. Posso dar exemplo? Sim. Um exemplo que para mim é crucial. A questão hoje na execução, o CPC trata da possibilidade do devedor oferecer para parcelar a dívida em 6 vezes, tá? O que acontece? Como o CPC não é claro, o juiz do trabalho, em regra, vem aplicando isso aí no processo de trabalho. Então, assim, uma empresa de grande, eu não vou mencionar o nome de empresa, mas empresas multinacionais gigantescas chegam lá na hora de pagar e dizem, olha, eu quero pagar em 6 vezes. E aquela parcela de salário que está atrasada, aquela parcela de 13º que não foi paga, vai ser paga em 6 parcelas. Eu acho isso uma crueldade com o empregador. Quando a empresa tem dificuldade, tudo bem, mas uma empresa que pode pagar e reconhecer esse direito dela parcelar, eu acho meio complicado. Pois bem, o novo CPC, ele acaba com isso. Ele diz assim, olha, esse parcelamento só vale se for em execução de título extrajudicial. Quando for sentença, não, paga de uma vez e acabou-se. Então, assim, existem regras, claro, que vão agilizar o processo, né? Vai caber, em relação ao processo de trabalho, vai caber ao juiz do trabalho saber selecionar quais são, né? Sim. Quais se aplicam. Mas essa alteração é muito interessante, porque muitas empresas que têm condições teriam capacidade financeira de pagar e pede parcelamento de 6 vezes, né? Pois é, eu repito, eu não quero mencionar o nome de empresa, acho que não fica legal, mas uma multinacional que certamente é uma das maiores empresas do mundo, inclusive tem fábrica aqui em Manaus, vem propondo parcelar em 6 vezes. Não faz sentido, não faz sentido. Não faz o menor sentido. Uma empresa que está quebrando, que ou ela paga dessa forma ou não paga, é razoável, mas há casos e casos, né? Tem juízes que indeferem, não permitem esse parcelamento quando a empresa tem condições que ela observa, já não está definido. Mas, tem sim, mas o que acontece é como o CPC não é claro, o CPC apresenta a regra, mas ele não diz claramente, na minha opinião, ele deixa implícito que não se aplica em execução de sentença, mas ele deixa implícito apenas, ele não é claro. O novo CPC é de uma clareza toda a prova, diz, olha, isso aqui não vale quando for execução de sentença, cumprimento de sentença, só vale na execução de título extrajudicial. Acabou-se a dúvida agora, com o novo CPC acaba a dúvida. Muito bom. Doutor Aldemiro, o TST tem um número grande de súmulas, orientações jurisprudenciais. Alguma das mudanças trazidas pelo novo CPC vai afetar diretamente essa jurisprudência do TST? Mas de monte, muito mesmo. É porque, assim, várias súmulas tratam de aspectos processuais, né? Algumas, você já sabe com certeza, vai mexer, vai tornar sem efeito súmula ou orientação jurisprudencial do TST. Outras, há uma dúvida. Vou só dar 2 exemplos rapidamente. O que acontece? Por exemplo, recurso, tá? Que é uma parte importante do processo, qualquer processo. Hoje é assim, eu sou advogado, eu vou recorrer numa causa do meu cliente. Se a minha procuração tiver uma falha qualquer, digamos, a minha procuração, sei lá, faltou assinatura, esqueceu de colocar a data, se tiver qualquer falha, quando chega no recurso, eu não posso mais sanar essa falha. Acabou-se, meu recurso não vai para o tribunal. O TST tem uma súmula, é a súmula 383, que diz isso aí, olha, acabou-se, se a procuração tiver falha, o seu recurso não vai. O novo CPC, ele diz assim, mesmo na fase recursal, se a procuração tiver uma falha, a parte tem que ser intimada para suprir a falha e só depois, se não resolver, é que o juiz pode indeferir o recurso, segmento do recurso. Muito bom, né?
Existem vários casos, né? Ação rescisória, existem súmulas do TST sobre ação rescisória que perdem efeito com o novo código. Tá? Só um exemplo rápido, saiu uma sentença, houve recurso, saiu o acordo no tribunal. Hoje é assim, o TST na súmula 192 diz assim, se você atacar com a ação rescisória a sentença, em vez do acordo do tribunal, a tua rescisória morre porque é impossibilidade jurídica. No novo CPC, não. Se você atacar a sentença, o tribunal considera que você atacou o acordo. O tribunal corrige o problema e vai julgar. O que, aliás, se me permite dizer, na minha visão, isso é um avanço do novo código. O que acontece? Esse novo código, ele foca na solução do mérito. Ele reduz a possibilidade do juiz indeferir inicial, indeferir recurso. Ele claramente prioriza que se busque resolver o mérito. Porque é fácil para mim como juiz, olha, a tua petição tem uma falha, indefira, eu não vou conhecer. Para mim é fácil, mas a parte que procurou a justiça, sai frustrada, porque ela quer uma solução. E nesse aspecto, o CPC claramente traz vantagem. Ele busca sempre resolver a questão em si mesma, e não resolver um aspecto formal qualquer. Perfeito. Doutor, tem uma pergunta que a telespectadora mandou pelo WhatsApp. Pois não. Gostaria que o senhor pode dar uma olhada aí para a gente responder. Aí ela diz, e o processo do trabalho, como você vê, e a repercussão desse novo código? É o novo Código de Processo Civil, né? Em relação aos processos que tramitam perante a Justiça do Trabalho. Pois é. O primeiro detalhe a esclarecer é que as regras processuais alcançam um processo em andamento, né? Então, os atos já praticados até o dia 17, esses continuam, pelo Código atual, continuam sem mexer. Mas os novos atos já passam a ser regidos pelo novo CPC. Então, a repercussão vai ser imensa, porque, assim, de uma pancada só são quase 1.500 artigos que vão ser levados em conta, né? De imediato, qualquer processo em tramitação ou que vier a tramitar. Agora, vai ser um problema sério, como eu estava comentando, porque há uma discussão, ainda não se sabe o que é aplicável ou não, tem muita discussão. Uma vantagem que há é que agora, recente, no dia 15, né, nesta semana mesmo que estamos, o TST, uma comissão, e aprovou uma lista de artigos do novo CPC dizendo isto aplica, isto não aplica. É assim, eu vejo como uma lista um tanto quanto apressada, faltou mais discussão no TST, mas pelo menos é um ponto seguro de partida, né? É claro que essa lista, com o tempo, ela vai ser aprimorada, vai ser rediscutida, mas é um ponto de partida, assim, pelo menos você tem um norte, assim, a ideia é dar segurança jurídica, porque a pior coisa do mundo é nós dois entramos com uma ação, e conforme o juiz onde cai a nossa causa, nós não sabemos o que vai ser julgado, é inseguro, né? Você não sabe porque, é assim, se cada juiz tivesse o próprio código, cada juiz decide como bem entender. E nesse aspecto, esse norte que o TST acabou de dar, funciona como um porto seguro, pelo menos é uma referência. Muito bom. Então, em resumo, o senhor entende, no seu ponto de vista, que o novo CPC, ele trouxe realmente uma modernidade, ele veio se adequar à sociedade moderna e que isso daí vai ser benéfico para toda a sociedade no geral? Olha, com sinceridade, eu acho que não, mas acho também que é aquela história, do limão a gente faz a limonada, né? Acho que vai caber aos juízes na interpretação, eu digo em especial o juiz de trabalho, porque assim, o juiz de direito, o juiz da justiça comum, ele não tem muita opção, ele vai aplicar o CPC e acabou-se. Mas na justiça do trabalho, o juiz tem uma opção, que é o filtro da CLT, que diz, olha, você só aplica naquilo que for compatível. Então, assim, claro que o novo CPC tem muita coisa boa, né? E dá para a gente extrair, se nós soubermos extrair aquilo que melhora o processo, sim, ele é uma vantagem, ele moderniza, principalmente como comentei. A ideia é que, assim, eu acho que o judiciário não é para carimbar um papel para resolver por resolver. Você entra com uma ação, para mim é fazer, olha, indefiro porque está errado isso aqui. É fácil, mas não é o que a sociedade espera. A sociedade quer uma solução. Quem entra com uma ação quer uma solução concreta daquele problema. E como eu estava dizendo, nesse aspecto, o CPC privilegia isso. Ele diz, olha, pera lá, tem uma falha na tua petição. Corrige, porque se você não corrigir, eu vou ter que deferir. Mas quer dizer, dá a chance de corrigir para entregar a decisão que a parte quer. Perfeito. E isso aí sim é moderno, isso é bem moderno. Ótimo. Doutor, chegou mais uma pergunta aqui do WhatsApp. Richard pergunta, o juiz não pode mais decidir nada sem que primeiro ouça as partes. O que você acha disso? É verdade. O novo CPC, ele exige participação ativa das partes, né? Não é só o juiz quem conduz o processo, as partes vão participar.
ativamente em tudo, né? As partes podem ajustar prazos processuais, muita coisa. E, inclusive, assim, na verdade, só completando a pergunta do Richard, assim, o juiz não pode decidir nada contra uma parte sem primeiro ouvi-la. A não ser, tem umas poucas exceções, tutela antecipada, tutela provisória, tem umas poucas exceções. Mas a ideia tem que ouvir a parte. Agora, por um lado, democratiza o processo. Por outro, eu coloco essa da seguinte forma. Imagine, doutor Eliezer, que na Justiça do Trabalho venha um sujeito que é servidor público estatutário do Estado do Amazonas, ajuiza uma reclamação trabalhista. A Justiça do Trabalho não é competente para isso, a competência da Justiça Estadual. Isso está pacificado pelo Supremo. Não há a menor dúvida, não tem a menor possibilidade da competência ser da Justiça do Trabalho. Mas, apesar de não haver a menor dúvida, eu não posso, como eu faço hoje, aplicando o novo CPC, eu não posso, desde logo, dizer, olha, a Justiça do Trabalho é incompetente, para ganhar tempo, vou desde logo mandar esse processo lá para a Justiça Estadual. Eu não posso, eu vou ter que dizer, reclamante, eu acho que a Justiça do Trabalho é incompetente. Te manifesta aí. Depois que você se manifestar, eu decido. Nesse aspecto, com sinceridade, eu acho perda de tempo. Porque assim, matéria pacificada não faz sentido, né? Está lógico, já está mais já está pacificado. Nada que ele diga vai fazer mudar isso aí. Então, verdade. Nesse aspecto, eu acho que acaba atrapalhando um pouquinho. Porque é um tempo desnecessário, né? Exatamente. É o que a ministra Ellen Grace chamava de tempo morto de processo. O processo não anda, ele fica parado esperando alguma coisa. Doutor Aldemiro, eu gostaria que o senhor fizesse as considerações finais dessa nossa entrevista. Eu agradeço muito a sua atenção. Obrigado aos que participaram também, que mandaram suas perguntas. O doutor Aldemiro Dantas é juiz federal do trabalho. Ele é doutor pela PUC de São Paulo. E nós tivemos a honra de tê-lo aqui hoje, nessa entrevista. E nós vamos deixar um espaço para ele fazer as considerações finais. Pode falar sobre o CPC, se o senhor quiser falar mais alguma coisa, fica à sua disposição. Muito obrigado. Antes de mais nada, agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Um prazer enorme. Agradeço aos telespectadores que estão conosco. Mas olha só, assim, em consideração final, eu apontaria o seguinte. Vai dar muita confusão. Então, assim, não esperem as partes, os advogados sabem disso, mas assim, o leigo principalmente, não espere que a partir do novo CPC está resolvido o problema processual. Não é, nós somos todos humanos, cada um de nós tem sua formação, cada um de nós tem os seus valores. Então, assim, o que eu acho, o que para mim, sem sombra de dúvida, será aplicável do novo CPC no processo de trabalho, para outro juiz pode ser que não seja. E vice-versa, o que eu acho que não é aplicável, o juiz pode entender que é. E isso vai dar uma confusão inicial. Agora, a vantagem é que essas divergências de opiniões, os tribunais vão pacificar. E com o passar do tempo, sim, aí com certeza, eu diria assim, esse novo CPC, ele vai gerar um monte de reflexos positivos para daqui a uns 4, 5 anos. Por quê? Porque é quando essas dúvidas vão se afunilando, os tribunais vão pacificando e, com certeza, vão extrair aquilo que torna o processo mais democrático, torna o processo mais rápido. Então, assim, vai haver muito reflexo positivo, mas um pouquinho de paciência porque vai haver também uma confusão inicial. Sim. Mas vamos torcer para que seja muito bom, bem aceito na sociedade, né? Com certeza. E o judiciário, no geral, o senhor acha que já está todo preparado para essas novas regras? Sim, acredito que sim, né? Até porque, como nós tivemos um ano de vacácio, né, entre a publicação e a entrada em vigor do novo código, então, assim, o que eu tenho visto é muito interesse, não só de juízes, mas de servidores, em fazer curso de aprimoramento. Então, assim, a galera está preocupada, eu percebo isso, né? Os juízes estão preocupados, porque, é claro, você pega um novo código que impacta no nosso dia a dia de modo direto. Então, está todo mundo preocupado, mas o lado bom é que o pessoal está se preparando, os tribunais estão oferecendo cursos de reciclagem, e esse aspecto é bacana. Que bom, então. Doutor Aldemiro, muito obrigado, agradecemos muito a sua presença aqui. A entrevista foi maravilhosa, eu tenho certeza que as pessoas gostaram. Creio que foi bem esclarecedor esse assunto para advogados, estudantes de direito, para todos em geral. Creio que nessa linguagem qualquer pessoa da sociedade compreendeu aquilo que o senhor falou aqui. Então, muito obrigado, tenha uma boa semana e um forte abraço. Muito obrigado, eu que agradeço. Bom, na semana que vem nós estaremos de volta com o programa Panorama Jurídico a partir das 9h30 da manhã. Espero vocês todos até lá.